Olá, a paz do Senhor, homem bíblico, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está conosco aqui esse dia de hoje, terça-feira, retornamos às nossas lives, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Homens bíblicos, está pronto para ser forjado, está pronto para ser preparado para ser homem bíblico no meio dessa sociedade sem Deus, está pronto para ser forjado, para ser um diferencial na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sociedade. Você não pode perder essas lives não, hein? São dicas de Deus para a sua vida. Palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Quem sabe mulheres estão assistindo, vão assistir essa live ao vivo. Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar, não perca, fique comigo aqui. Eu quero falar sobre homens com a mente cauterizada. Como são danosos, como são nocivos. Como é prejudicial um homem que tem a mente cauterizada? Fique comigo aí. Só vou esperar aqui, mandar aqui o link para alguns grupos de mentoria e já estamos voltando. Fica comigo aí. Agora sim, de volta, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Bom dia, bom dia. Você que vai assistir essa live depois vai ficar salvo aqui. Quem sabe boa tarde, quem sabe boa noite. Fica comigo aí. Hoje nós vamos falar sobre mente cauterizada, gente. Homens que têm a mente cauterizada. Quais são os adjetivos de homens que têm a mente cauterizada? Ó, vamos começar já, hein? Só tomar uma aguinha aqui para a gente começar, que tem muito assunto para falar. Hoje, quinta-feira, eu vou estar falando sobre isso. Homens com a mente cauterizada. Fique comigo. Bora tomar água, bora baixar nossa música aqui abençoada, canção linda demais do céu. Gente, que bom ter você aqui comigo, que bom ter você aqui nesse dia de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito bom ter você, homem, aqui, você que vai assistir essa live agora, você que vai assistir depois. Pessoal, a Bíblia fala sobre mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Vamos direto ao ponto, não vou ficar com enrolação nem nada. Uma mente cauterizada é uma mente que não aceita ser submetida ao processo da transformação. É uma mente que se cauterizou, uma mente que se trancou, é uma mente que ficou totalmente danificada com aquilo que ele concebeu da vida e ele não tem abertura nenhuma para melhoria, nem para piorar, ele travou, ou seja, a mente dele está numa inércia. A Bíblia fala sobre isso de homens com as mentes cauterizadas. Quando fala em 1 João, a Epístola de 1 João fala muito sobre essa questão da mente cauterizada. A concupiscência dos olhos faz o homem se tornar um ser totalmente dominado por aquilo que é desse mundo terreno. Paulo fala sobre isso em Romanos, sobre a questão do cuidado de nós não sermos dominados pelas questões dessa vida. Paulo fala para Timóteo, para não nos embaraçarmos com negócios dessa vida. Muitas das vezes nós estamos tão entretidos, nós estamos tão, de uma forma generalizada, vamos falar assim, distraídos com as questões dessa vida, que nós perdemos o foco de quem nós somos, de quem Deus é na nossa vida, de quem nós somos em Deus, do que é a nossa família em nós. E eu quero falar hoje sobre alguns adjetivos de homens que têm a mente cauterizada. Quem sabe você se encaixa em algum deles. E isso é perigoso, você precisa mudar, você precisa transformar, você precisa viver o novo de Deus. Você precisa viver o novo de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que o novo de Deus, ele pode chegar à sua vida, ele pode chegar à sua família, ele pode chegar à sua casa, ele pode chegar através da sua mudança? Homem, ei, o nosso exercício aqui de homens bíblicos é o quê? Tentar fazer você entender que se você mudar, toda a sua família muda, toda a estrutura à sua volta muda, no seu trabalho as coisas vão mudar, na sua igreja as coisas vão mudar, na sociedade as coisas vão mudar, na sua família então principalmente. Gente, como vai mudar? Que eu tirei esse fundo claro aqui do computador, porque ele está me atrapalhando aqui, que eu tirei esse fundo claro. Pronto, melhorou um pouco, né? Vamos lá então, gente, primeira coisa de uma mente cauterizada, eu estou falando para homens cristãos. É um homem que diz assim, eu não preciso orar,
eu não preciso orar. E quando você diz eu não preciso orar, de repente você não fala com as palavras verbalizando, mas as suas atitudes diárias demonstram que você não precisa orar, que você vive uma vida sem a dependência da oração. Gente, como eu falo isso aqui? Porque minha mulher até fala comigo várias vezes, a Celina, fala assim, Cheirinho, quando eu estou muito nervoso, você precisa orar. Você está muito nervoso, você está estressado. A oração, ela para mim é uma terapia, ela para mim ela é um diagnóstico de remédio para a minha vida. E um homem com a mente cauterizada, ele não vê mais a necessidade de orar, ele não vê mais a necessidade de estar em Deus. Escute uma coisa que eu vou falar que é sério, não é pelo fato de você ir na igreja todos os dias, não é pelo fato de você ter um cargo na sua igreja, não é pelo fato de você promover vários eventos, de você estar inserido em todo seminário, todo evento, todo congresso, e isso não quer dizer nada sobre o seu relacionamento íntimo com Deus. Tem muita gente que no teatro da adoração, no teatro de aparecer que está bem, para a igreja, para a sociedade, ele se envolve em todas as atividades da igreja como sistema, mas esqueceu-se de se envolver com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com o seu tempo de oração. Tome cuidado com isso. Até mesmo as distrações religiosas podem ser algo nocivo para nós a respeito de quando esses eventos, quando essas programações tomam o nosso tempo e nos tiram da intimidade com Deus. Preste atenção nisso, homem. Isso é muito sério que eu vou falar. Eu conheço homens, converso com homens, atendo homens que estão inseridos em todas as programações, todos os congressos, todos os seminários, mas que não têm uma vida diária de oração, que não se consagram, são presas fáceis, são pessoas que estão inseridas num sistema e acham que o sistema vão livrar eles do dia da tentação, do dia do pecado. Não irão. Somente a oração é que vai fazer você se ligar em Deus. Por isso que Jesus foi tão categórico nessa questão, que ele disse assim como eu e o Pai somos um, vocês e eu precisam ser um na oração, um na vigilância, um no jejum, um na consagração, um no amor, um no cuidado. Nós precisamos ser um em Cristo, como Cristo é um em Deus. Então, primeira coisa que homens com a mente cauterizada fazem é não orar. Se você não está orando, você está com a mente cauterizada. Se você não está orando, sinto muito em dizer para você, você está afastado de Deus estando perto da igreja. Escute o que eu vou dizer, isso é muito sério. Você está afastado de Deus estando perto da igreja. O que é estar perto da igreja? Estar perto da igreja não é estar inserido na igreja. Estar perto da igreja é simplesmente fazer parte de programação, se deixar levar, vestir um terno, vestir uma gravata, fazer parte e assistir uma palestra. Tem igrejas que tem culto só uma vez por semana, né? Eu acho que se torna mais prejudicial pela questão de que se você se afasta demais, você fica só um dia da semana. Já tem outros que tem todo dia, eu acho que massacra demais, eu acho que tudo tem que ter equilíbrio, Então cuidado se você não está orando. Se você, homem, não está orando, você será presa fácil. Se você, homem, não está orando, você será presa fácil dos religiosos, você será presa fácil da prostituição, você será presa fácil da pornografia, você será presa fácil do desânimo, você será presa fácil da cauterização de mente. Se você, homem, não está orando, isso é um sinal perigoso. Toda a sua família vai sofrer pela falta de responsabilidade que você está tendo de não orar diariamente. Nós somos chamados para ser atalaias, para ser sacerdotes, para sermos profetas, para sermos conquistadores e reis nessa terra, sacerdotes reais. Você, homem, saiba disso, você foi chamado para ser isso. Você não foi chamado para ficar numa inércia sem orar. E se o diabo está conseguindo fazer você entender e pensar na sua mente que você não precisa orar, sinto muito, você está com a mente cauterizada e você precisa mudar urgentemente. Segunda coisa, eu vou falar hoje 3 e vou falar mais 3 na quinta-feira, tá bom? Você vai ficar comigo aí, tá bom? Segunda coisa, não preciso me envolver. Um homem com a mente cauterizada, ele sempre vai ter uma desculpa para não se envolver, para não fazer amizade, para se isolar. Gente, uma das coisas que eu mais bato, tanto no método, como nas lives aqui, como nas minhas palestras, nos congressos para homens, como nos seminários para homens, como mentoria separada. Gente, você precisa se envolver. Pessoal, homem, você precisa se envolver. Um homem que não se envolve com a mulher, a sua mulher, não a mulher dos outros, a sua mulher, ele vai ser presa fácil para outras mulheres. Um homem que não se envolve com seus filhos, as drogas, a prostituição, o perigo, os amigos mal influentes vão se envolver com seus filhos e vão tomar os seus filhos de você. Um homem que não se envolve no trabalho, ele vai ser aquele homem doente.
Aquele homem que fica toda a vida assim, ó, ai, ninguém nesse trabalho gosta de mim, ninguém nesse trabalho me dá oportunidade. De... Escute uma coisa que eu vou te falar. Oportunidade não se vem, se cria. Oportunidade não surge do além, não surge do estralar de dedos, se cria. Se você está produzindo, se você está sendo fiel, se você está sendo bom, se você está trabalhando, a oportunidade vai vir para a sua vida. Então entenda uma coisa. Quem não se envolve, eu gosto mais dessa frase, não se desenvolve. O homem que não se envolve, não se desenvolve. Isso é prático, isso é cognitivo, isso é pedagógico. Se o homem não se envolver, ele não vai se desenvolver. Uma criança, se não se envolver com outras crianças, seja numa creche, numa escola, na igreja, ela não vai desenvolver. Se ela ficar só com adulto, ela vai ficar uma criança chata querendo ser adulta. Crianças adultizadas são a pior coisa que tem. A criança tem que viver a sua fase, ela tem que se envolver com outras crianças para se desenvolver como criança. Da mesma maneira, você, homem, se envolva com homens de Deus. De repente você está envolvido com bagaceira. O que é bagaceira? É homem que só xinga, fala palavrão, fala dos outros, fala de governo, fala de mulher, fala de família, fala do trabalho, fala da sociedade, fala da rua, fala da moto que tem, murmura de tudo. E você está vivendo e sendo um produto do meio. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então tome cuidado com isso. Em nome de Jesus, tome cuidado com isso. Cuidado, tá bom? Então um homem que tem a mente cauterizada, ele fala assim, não preciso me envolver não. Não vou me envolver, vou fazer minha parte aqui, vou trabalhar. Eu escuto homens falando isso. Pastor, eu já faço demais. Eu trabalho demais, dou a vida pela minha mulher, dou a vida pelos meus filhos. Gente, nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro. Uma sociedade pervertida, uma sociedade que tenta perverter duas coisas, a família, três coisas na verdade, o dinheiro e o sexo. Uma sociedade que tenta perverter isso porque uma sociedade, o diabo sabe que quando ele perverte a família, ele abala uma das estruturas do pilar do evangelho, uma das estruturas do pilar da palavra de Deus, que é a família. Outra questão é o dinheiro. Por que nós vemos a perversão ao dinheiro, o amor ao dinheiro? Porque sem dinheiro não dá para fazer nada, gente. Se você não tiver dinheiro, você não compra, você não come, você não tem moradia, você não tem como andar de carro, você não tem como viajar. É hipocrisia de homens que se dizem cristãos, religiosos, não pode falar de dinheiro. Temos que falar de dinheiro sim, e o diabo tenta perverter isso no nosso coração, porque ele sabe que o povo de Deus, quando tem dinheiro, povo de Deus, estou falando de homem que ama a Deus mais do que o dinheiro, serão uma potência no reino de Deus. E a terceira coisa é o sexo. Quando o diabo perverte o sexo, o que acontece? Por que tem tanta armadilha, tanta arma a respeito de pornografia? Porque o diabo odeia tanto o sexo, mas odeia tanto o sexo que ele quer perverter o sexo. Ele quer perverter a família, ele quer perverter o dinheiro e ele quer perverter o sexo. São três coisas, armas que se o homem saber adaptar a sua vida, se envolver na família, se envolver com dinheiro para a glória de Deus, se envolver com sexo, com a sua própria mulher, sem ver porcaria na internet, sem ouvir, sem analisar as coisas desse mundo de prostituições, ele vai ser uma potência na mão de Deus. Então pegue essa dica. Essa aqui foi um extra, aqui nem era para ter falado disso aqui hoje, é live da semana que vem, mas é um spoiler para a semana que vem que eu vou estar falando sobre isso. Então, homens com a mente cauterizada dizem, eu não preciso me envolver. Vamos lá recapitulando então. Primeira coisa, homens com a mente cauterizada dizem, eu não preciso orar. Não preciso orar não, oro de vez em quando, tem oração lá, dobro meu joelho para agradecer a Deus no final do dia, vou orar, vou dormir, oro no momento da comida, está passando de bom. Não, gente, é oração. E eu falo no método, né? O método está ali, está meio distante ali. Eu falo sobre três tipos de oração. Falo sobre oração confessional, sobre oração intercessória e a outra oração que eu vou deixar para você comprar o livro. Isso é dica, hein? Rapaz, olha o pegazinho aqui, ó a venda do vendedor aqui para você comprar, que ele vai ser lançado. Se prepara, está chegando o momento da nossa mentoria e ele vai ser lançado, tá bom? Gente, então aqui, ó, recapitula comigo, pega lá, vamos lá. Homens com a mente cauterizada então. Não preciso orar. O cara fala, não preciso orar. Segunda coisa, não preciso me envolver. E a terceira coisa, quinta-feira eu vou falar mais três coisas, hein? Isso aqui é a última nossa hoje. Sou dono da minha vida. Ninguém manda em mim. Homens com a mente cauterizada são insubmissos, revoltados. Nós vivemos uma era, agora preste atenção no que eu vou falar, que se você, homem bíblico, não se levantar, se posicionar no seu lar, na sua família, nos seus filhos, preocupado com agradar a líder religioso, preocupado em agradar eventos na igreja, e esquece da sua família, preocupado em ganhar dinheiro, e o diabo está colocando isso na mente de muitos homens para tentar tirar da sua vida o seu foco principal, que é cuidar da sua casa, que é cuidar da sua família. Timóteo 5,8 fala isso bem claro, use demais esse texto.
que o homem que não cuida da sua casa é pior do que o incrédulo, negou a fé. Cuidado, cuidado, cuidado. Estou falando aqui hoje sobre pessoas insubmissas. Nós estamos vivendo, estou avisando isso aqui de novo, nós estamos vivendo uma geração, um período transicional de geração. O que é esse período transicional? As faculdades, a mídia estão todas empenhadas numa agenda maligna para fazer com que a nova geração de crianças, adolescentes sejam revoltados, insubmissos, relativistas. Nada é pecado, nada é errado. Aquele cantor J.A., que Deus tenha misericórdia e piedade da vida desse moço, que foi-se para o homossexualismo, né? Que fez a cirurgia de transição sexual, se tornando transexual. Ele disse numa entrevista essa semana sobre que a Bíblia, de novo, como o Ed Miserável lá, aquele pastor Ed René, né, que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, que a Bíblia era muito antiquada. Billy Graham, porém, homem de Deus, que era sério, casado com a sua mulher, não tinha envolvimento em escândalo nenhum, disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mas esses camaradas acham que sabem mais do que Deus, do que Jesus, que o Espírito Santo. E aí o J.A. disse que não tem como a gente ter um relacionamento com Deus simplesmente por páginas de um livro antigo. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro. A Bíblia não é uma coisa antiquada. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo uma geração de pessoas que se acham donas de si. Uma geração, e esses adolescentes, nossos filhos, veem esses adolescentes se desviaram. Alguns que seguem esse Ed René, que seguem outros pastores aí, que se desvirtuaram muito, foram homens de Deus usados no passado, mas com o tempo foram cauterizando a sua mente. E aí hoje falam tantas bobeiras como Caio Fábio, homem de Deus, usado por Deus de uma maneira grande demais no passado, mas cauterizaram a mente, quereram revolucionar com um pensamento diabólico, de relativizar tudo, de falar que ninguém mandava na vida, não queria obedecer mais nada, não queria ser submisso a nada. Deixa eu dizer para você, e eu quero falar sobre isso na semana que vem. Na semana que vem, sobre obediência cega e obediência saudável. Uma solução aqui. Obediência cega e obediência saudável. Vou fazer uma live sobre isso na semana que vem. Tem muita gente que a obediência cega, tudo que o pastor fala, ele faz, é um fanatismo religioso. E a gente não pode ser assim, mas também eu não posso ser insubmisso. É uma via de duas mãos que anda ali na beira do precipício de uma heresia, anda na beira do precipício de um desastre quando nós fazemos ou um ou outro. Isso é muito perigoso, eu quero falar sobre isso na semana que vem. Bora polemizar, eu vou falar muita coisa aqui que muita gente não tem coragem de falar, mas eu preciso falar com você, porque eu vejo que quando o homem se transforma, quando o homem transforma a mente, quando o homem para de ser cauterizado na mente, toda a sua vida, toda a estrutura familiar, toda a estrutura espiritual, estrutura emocional, estrutura espiritual, financeira, se transforma. Se você, homem bíblico, se transformar, tudo à sua volta vai se transformar. Que Deus abençoe a sua vida. Ó, não perde não. Na quinta-feira eu vou falar mais 3 aqui que vai pegar fogo, hein? Vou falar mais 3 aqui que vai pegar fogo. Vou falar sobre muitas questões importantes aqui. Tem mais 3 na quinta-feira. Você não pode perder, tá bom? Deixa eu falar para você, ó. Tem um aviãozinho aqui. Você pode compartilhar essa live com alguém. Tem um comentário aqui, ó. Você pode marcar o arroba de alguém. Abençoe alguém para ouvir essa palavra. Abençoe alguém. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Gente, ó, Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Um grande abraço. Fica aqui o meu agradecimento a vocês por estarem aqui comigo. Se Deus quiser, na quinta-feira estaremos juntos em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida.